Não, você pode dar uma olhada e voltar aqui, tá bom? Ô, Ju, Fica com a gente. Tá bom. Vai lá e vem. Vamos ver como é que tá o pão de queijo. Vou lá e volta aqui. Combinado? Que bom que não fizeram o VT do Abid, eu achei bom. Sim. Vem cá, Neto, senta aqui comigo, então, enquanto o padre vai olhar. Aqui, tá bom? Tá ótimo. Ele vai dar uma olhada lá nas medidas e aí a gente vai conversar aqui para falar um pouquinho desse amor sem medida, porque eu resumo a Rede Vida em amor sem medida. Seu Monteiro, quando resolveu fundar a Rede Vida, ele não precisava fundar a Rede Vida, até por conta de tudo que ele já tinha conquistado, por conta da idade que ele tinha. Ele poderia ter falado: agora eu vou descansar, eu vou tirar o pé do acelerador, mas por amor ele se envolveu, se dedicou à Rede Vida, e é a coisa mais linda. Mas eu queria conhecer um pouco essa história, Neto. Cláudia, é muito bom. Eu só quero fazer um reparo aqui, Cláudia, porque eu sou uma manteiga derretida, né? Então você me cutuca, me chama atenção, faz eu sair da grande emoção. Mas que às vezes fica falando. Hoje a gente pode se emocionar, pode chorar, você que está em casa também. Vamos ouvir essas palavras e deixar que Deus deixe elas assim mais claras, para a gente não usar as palavras que a gente vai ouvir hoje. Aliás, sempre na nossa vida tem que ser assim, como se a gente estivesse colocando pro lado de ancinho, né? Que a gente, mas de pá, assim, jogando, de ancinho, puxando pra gente. Aí a gente absorve. Eu quero aprender com a história do seu pai, né? Então, Cláudia, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o meu pai. Por isso que é tão difícil. Por que não? O meu pai, ele escreveu um artigo em 1969, quando ele tinha lançado o jornal O Diário. No dia 1º de abril, era o primeiro ano do jornal O Diário. E meu pai escreveu um artigo no último domingo do ano, dia 28 de dezembro de 1969, pegando uma célebre frase do John Kennedy, onde o John Kennedy falava: por que não pensar em coisas que nunca ninguém pensou e tentar e fazer e realizá-las? Era uma grande provocação. Por que não? Por que não fazer a Rede Vida? Por que não fundar um jornal? Por que não fazer um centro de espiritualidade, ajudar um bispo a fazer um centro de espiritualidade como a Cidade Maria? Por que não provocar o Brasil com uma grade de televisão diferenciada, com o objetivo de falar com as famílias, respeitando as famílias? Então, esse é o João Monteiro, o cara que pergunta: por que não? Olha, e essa é uma pergunta que a gente pode colocar nas nossas vidas sempre, na hora de tomar uma decisão. Por que não? Se o mundo está precisando tanto da nossa atuação. Sair da imaginação, do pensamento e ir para a ação efetiva. Por que não um filho de boiadeiro? Seu pai era filho de boiadeiro? De um peão, não é simplesmente um boiadeiro. O meu avô... Era um fazendeiro? O meu avô foi para Barretos porque ele estava colocando os dormentes da Companhia Paulista Estrada de Ferro, que iria chegar até Goiânia, até Colômbia, da divisa do estado de São Paulo com Minas. O meu avô estava trabalhando nessa empresa buscando dormentes com animais para colocar na construção da estrada de ferro. Foi quando ele conheceu minha avó em Jabuticabal. Se casaram e naturalmente foram construir a estrada até Barretos. Em Barretos, o meu avô, depois da construção da estrada, começou a trabalhar com transporte. Transporte assim, com animais, teve carro para buscar em Colômbia e trazer, mas o resultado da história é que meu avô montou uma comitiva de boi. Ou seja, uma comitiva de cavalos, de burros, que comprava boi em Minas Gerais e vinha abater no frigorífico Ângulo em Barretos. Meu avô não tinha dinheiro, pegava dinheiro emprestado, ia para Minas, comprava o boi, voltava, abatia o boi no frigorífico, pagava o principal, pagava os juros, pagava toda a pionada, e assim ele fez um engenheiro numa escola federal, um médico na escola federal, uma professora,
o filho mais velho que trabalhava com ele como contador e o meu pai, que perdeu o pai com 16 anos. E com essa idade, ele começou a trabalhar numa rádio. Olha aqui que é o caminho que Deus vai percorrendo. Meu pai, ele gostava muito de futebol. E ele jogava botão com os amigos e narrava partida de futebol, de botão. E aí eles viam a rádio Barretos, a PRJ8, lá na nossa cidade, em Barretos, fazendo toda a comunicação, eles se encantaram com isso. Meu pai falou assim, olha, essa rádio não tem um programa de esportes. E eu tenho os melhores locutores para fazer futebol, para narrar futebol. Locutores de futebol de botão. Olha isso. Né? E aí meu pai foi na rádio, não foi contratado como empregado, ele comprou o horário para começar a fazer a primeira equipe esportiva de Barretos. Olha como é que meu pai tem uma coisa diferenciada, ele só trabalhava, ele via o talento das pessoas, ele ajudava a lapidar o talento das pessoas. O Marco Antônio, que é esse primeiro colega dele, e o Joel Valdo, o Marco Antônio, ele transmitiu 10 Copas do Mundo. Uau! 10 Olimpíadas. Do seu Monteiro. Não, era amigo. Que massa. Amigo de faziam próximo. juntos. Faziam juntos, jogavam o botão juntos. E o Marco foi um dos maiores locutores esportivos do Brasil. Trabalhou com o Luciano do Vale. Foi o cara que fez, quando o Brasil foi campeão em 82 nas Olimpíadas de vôlei, era o Marcão. Grande e hora. Enfim, o Marcão foi uma pessoa muito talentosa. Assim como o Joel Valdo, que fundou com ele o Jornal de Barretos, o Jornal Diário de Barretos. Estou contando essa história toda para você, para ver o seguinte. Como é que Deus formou meu pai? Filho de um peão, por que não ser um radialista? Neto, você que conhece bem, eu acho lindo isso, quando um filho conhece bem a história de um pai. E acho que isso também é exemplo pra gente na educação. A gente compartilhar mais nossa raiz cultural, as nossas histórias com os nossos pais, com os nossos avós, porque os que estão vindo precisam disso. Você que conhece bem essa história, como que era apesar de ter falecido com seu pai ainda tão jovem, 16 anos, era o seu avô, a sua avó com o seu pai? Porque é claro que ele vem de uma educação diferenciada para ser o homem que ele é. Eu vou falar do meu avô e vou falar da minha avó. Primeiro, o meu avô. A minha avó chegava para o meu avô João, que eu tenho o mesmo nome, ele falava assim, João, você precisa dar uma dura no Joãozinho, porque ele não está estudando muito, ele está me dando um pouquinho de trabalho. Meu avô vinha das comitivas, falava para Inês. Eu até vou imitar como é que ele falava, porque eu ouvi isso a vida inteira. Inês, deixa o Joãozinho, ele vai ser presidente da República. Esse Joãozinho era o seu pai? Meu pai. Olha. O que meu avô tinha? Ele tinha o trabalho da autoestima do meu pai. Ou seja, o meu pai era um filho, depois de 6 anos do meu tio Paulo, que era o quarto, mas entre o meu pai e o tio Paulo, nasceu o Antônio Pitágoras, que faleceu com 1 ano e meio. Era o anjinho da casa. Então, meu pai veio curar as feridas. É tão interessante isso, né? Que nada é por acaso e as permissões de Deus, elas têm sempre um propósito. E com certeza já nasce ali um homem com esse cuidado de curar feridas, de observar a grandeza de cada um, a preciosidade de cada um, né? Cláudio, eu falei que eu ia falar da minha avó. Vamos lá, Neto, coragem, vamos lá. A Inês era essa mulher que levava o meu pai na cruzadinha, nos movimentos da igreja. Ele foi educado na igreja? O papai, ele participava de todas as missas com a minha avó. Fazia parte da cruzadinha, que era um movimento de crianças para evangelização. O meu pai, na época da Semana Santa, minha avó vestia ele de santinho. Bom, aí a vida corre. Meu pai perdeu o pai,
teve que trabalhar. Olha o seu Monteiro aqui. Olha aí, coisa linda. Passou, que pena. Aqui, ó. Aqui. Com a Elô. Olha lá. A Elô tá assistindo a gente. Um beijo, Elô. Aliás, essa família toda de vocês. Elô, parabéns. Essa foi a última vez que nós fomos no Vaticano. Olha, eu, Elô e o papai. Foi coisa maravilhosa. Mas aí, o que acontecia? O meu pai, quando começou a trabalhar no rádio, adolescente, casou com a minha mãe com 20 anos, foi fazendo um grande sucesso, e vocês devem imaginar o que é também um ambiente de rádio, um ambiente de sucesso, essas coisas todas. Foi se afastando um pouquinho da igreja. Quando ele comprou a rádio, que ele começou a trabalhar, Piratininga, quando ele montou o jornal, muitas foram as dificuldades também. E ele foi convidado, ele tomou a trombada em 1968, em que ele foi convidado para participar do cursilho de cristandade em Aparecida. E aí, toda aquela formação que minha avó tinha dado, renovou. Uhum. Foi um grande encontro. Do seu Monteiro com Deus. Deus. Olha que coisa linda. Ou seja, isso. Toda uma infância, depois toda uma adolescência de afastamento, de busca, de sucesso, com início de família e tudo. Aí em 68 o Padre Gabriel Correa convida ele para ser um cursilista. E aí meu pai entra profundamente no compromisso com a igreja. Aí a vida ganha um novo propósito, Exatamente. onde você está mais envolvido do que nunca. Essa história toda tem tudo a ver contigo, porque como o Neto falou, por que não? Ainda bem que foi um sim, porque hoje você tem essa programação, uma programação limpa, uma programação edificante. E ali, quando seu pai teve esse reencontro com Deus, ele começou a fazer várias coisas lindas. Olha, né? Vou falar algumas coisas desses encontros. Primeiro, comigo e com o Totonho. A gente era criança, em 1968, 69, eu tinha 7 anos, o Totonho tinha 8, né? Somos 2 filhos, eu e o Luiz Antônio, eu chamo o Luiz Antônio de Totonho. Eu falava muito errado, então o Totonho era o jeito que eu, quando criança, aprendi. Mas o que aconteceu, Cláudia? Eu e o Luiz Antônio trabalhamos com o papai desde os 11, 12 anos de idade. Quando você fala, olha, conhecer a vida do pai. Não é que só conhecemos, nós vivenciamos isso. Por exemplo, o meu pai ia fechar o jornal todos os dias. Ele montou o primeiro jornal diário de Barretos. Então, como é que era a minha vida no final de semana, na sexta e no sábado? Eu, a mamãe e o Totonho íamos para o jornal, ficávamos esperando meu pai fechar o jornal até 1, 2 horas da madrugada para depois a gente comer. Ou, às vezes, no intervalo entre uma coisa e outra, enquanto o jornal estava sendo composto no linotipo, a gente ia para o restaurante, almoçava, voltava para o carro, dormíamos, aí o papai terminava o trabalho e a gente ia para casa. Eu comecei a trabalhar no rádio, o Totonho começou a trabalhar primeiro que eu, com 12 anos, eu também, depois quando completei, fiz 12 anos, também fui trabalhar, tinha um programa chamado Recado Menino, e a vida inteira nós trabalhamos juntos. E nesse tempo todo, o seu pai, você ia contar um pouquinho de todas as coisas que ele fez, né? Cláudia, olha, meu pai ajudou como liderança, junto com o Dr. Paulo Prata, com o Tufi, uma série de pessoas de Barretos. Barretos não era a sede diocese, a diocese era Jabuticabal. Os leigos fizeram um movimento muito grande para que Barretos se tornasse sede diocese. Isso na década de 70. Ele se tornou o grande amigo do primeiro bispo, depois do segundo bispo, que é Dom Mútilo, que veio a fundar a Rede Vida com a gente. O meu pai montou o primeiro jornal de Barretos, meu pai montou a primeira FM de Barretos, ele comprou a rádio que ele começou a trabalhar comprando horário, tá certo? O meu pai, como você disse, ele estava na fase de vida, antes da outorga da Rede Vida, que ele conheceu todos os países do mundo, estava vivendo uma fase muito bonita comigo e com o Totonho, trabalhando junto com ele. Nós 3 trabalhando com muito entusiasmo, com muita harmonia. Aliás, se esse é o canal da família, a nossa família, muito unida. Muito lindo tudo isso. E não só aquilo que você vê. Quantas igrejas seu pai ajudou a foram muitas igrejas que ele construiu. O papai ajudou a construir muitas igrejas. Escolas. Olha, o papai, Cláudia, ele ajudou a formar mais de 30 pessoas dando bolsa de estudo. E assim, tudo no silêncio, sem ninguém saber. Olha que família mais linda. Olha, linda. E presta atenção, para aqui nessa foto. Dá para voltar a foto dessa família? A anterior. A anterior, que é a família toda, a família do seu Monteiro. O papai, o Totonho, meu irmão maravilhoso,
Vamos ver se vai chegar Gente, logo essa lá. foto. Eu queria aquela foto que tá a família toda reunida. E por que eu gostaria de deixar essa foto da família toda reunida? Porque eu acho que seu Monteiro deixa um legado. Essa é a casa pra todos dele, onde nós. ele nasceu e onde ele mora hoje. Olha que coisa mais linda. Aqui, lá no Vaticano, mas tá fraquinha. Ah, essa é a foto com Dom Orani, Com Dom Orani. tornou-se cardeal. Dom Cláudio, Dom Damasceno. Esse é o meu neto. Esse daí é o Vicente. Olha que coisa linda. Coisa linda, gente. Nasceu prematuro de 45 dias, é a benção que a gente tem em casa. Menino lindo. Bonito. Olha aí o conselho da Rede Vida na casa do presidente Sarney, que foi quem otorgou pra gente. Aham. Aí todo o nosso time, a dona Marli Sarney no centro também. Uma foto linda, Dom Fernando, papai. Queria que chegasse até a foto da família toda, porque assim, hoje a gente entende que a Rede Vida é legado desse grande homem, seu Monteiro. Receba o nosso abraço e nossa gratidão. Mas é também Olha lá, não olha só lá. legado, mas olha aí, inspiração. família, olha. aqui. O Lucas, a Mariana, o Marcelinho, eu, a Helena, a Lara, o João, a minha nora, a Duda, a Nath, a Márcia, que nós perdemos recentemente. Hoje a configuração A está mamãe. diferente, tem A mais mamãe não crianças, né? A dona Luísa a não Juliana, tá. que é um amor. Mas aí a próxima, pode passar, passa porque eu queria aquela outra foto, que é uma foto bem recente. Mas de toda forma eu quero falar para você Olha lá, que esse é o bem olha aí maior. essa foto, olha. Essa é a maior É a Juliana, o Marcelinho, começando, Lucas e Nath, Marcelo e Juliana, Fernando e Mariana, Sentindo o falta da Lara aí. Juliana. A Lara não está nessa foto. O Totó e a Márcia, minha amada cunhada, a Elô, eu, o João, a Maria Antônia, o Vicente no colo e a minha nora, a Duda. Ainda está maior essa configuração hoje, porque tem outros, A Lili, né? tem o Rodrigo, Coisa tem a mais Lara. linda. Mas a gente agradece a toda a Obrigado. família e que vocês continuem sendo inspiração. Hoje, quando tantas pessoas desistem de suas famílias e falam, chega, não quero mais, eu vou falar para você que felicidade é isso que a gente vê. Sensação de dever cumprido, de propósito realizado, é o que a gente vê nessa foto. Eu tenho certeza que hoje o coração do seu Monteiro está em festa. Ele está assistindo a gente. Assistindo, e eu queria te dar um abraço pessoalmente, seu Monteiro. É. Mas saiba que nosso coração também está em festa. Muito obrigada. Cláudio, estou pelo seu recebendo sim. fotos aqui do meu pai, mas eu não posso ir embora, Cláudia, sem fazer um agradecimento à nossa família, ao Lucas, a Mariana, ao Marcelo, agradecer as minhas noras também, que são a Juliana, a Nath, agradecer também o Fernando, que são o núcleo da família do Totóio, né? O amor que eu tinha pela Márcia, a Márcia por mim, é minha... Bom, aí lembrando, a Elô, João, a Helena, da Lara, do Rodrigo, de todos os nossos queridos, a Duda, o Caio que está trabalhando aqui comigo. Mas feito esse registro para toda a família que é muito unida e que faz um esforço muito grande pela Rede Vida também, todo mundo muito vocacionado, eu queria terminar a minha participação aqui, Cláudia, agradecendo a você e agradecendo cada um dos nossos colaboradores. Cada um de vocês, do fundo do coração, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Uma salva de palmas para o neto e para toda a família Monteiro. Ó, esse aniversário, Cláudia, ele é, como você disse, em homenagem ao seu Monteiro. Mas ele tem que traduzir a gratidão que nós temos a todos os nossos colaboradores, a todo mundo que trabalha com a gente. E, por último, a você que está nos assistindo. Eu faço um questionamento. Por que que nesse momento, com tantas opções que você tem na televisão brasileira, no Netflix, no Globoplay, no YouTube, eu pergunto, por quê? Por que que você está nos assistindo? Por que que você escolheu, nesse momento, estar com a Cláudia, estar no Vida Melhor e estar dando a sua preferência para a Rede Vida? Responda no seu coração. E muito obrigado. Obrigada, neto. Eu também. Obrigado, Cláudia. Muito